Universitária FM. Em Pernambuco, 81% da população carcerária é negra e a maioria aguarda julgamento em meio aos maus tratos do sistema prisional. As audiências de custódia podem evitar prisões desnecessárias, possibilitando o uso de medidas alternativas e mesmo a liberdade de maneira responsável. Precisamos enfrentar o racismo institucional, que a cor da pele não seja motivo de condenação. Liberdade é um direito de todas as pessoas. Uma campanha do Gajop, apoio Fundo Brasil de Direitos Humanos, Fundação OAK, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitárias FM 99.9 e AM 820. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. Lembrando que o programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta, aqui na sua Universitária FM 99.9, com retransmissão pela Universitária AM 820. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/Fora da Curva, Facebook/Universitária 99.9 e pela página do Marco Zero Conteúdo. Participe também pelo telefone, ligue 3879 5549, repetindo 3879 5549. No programa de hoje, queremos saber como a reforma da Previdência afeta as mulheres. O Centro Feminista de Estudo e Assessoria, o CEFEMIA, revela que a reforma da Previdência vai aprofundar as desigualdades entre homens e mulheres. A análise da proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo à Câmara dos Deputados em 6 de dezembro do ano de 2016 indica que as desigualdades entre homens e mulheres vão aumentar. A proposta de emenda constitucional vai equiparar os critérios de idade e tempo de contribuição de homens e mulheres. Mulheres, professoras, professores, trabalhadoras, trabalhadores rurais vão perder os dois requisitos que atualmente os diferenciam para o efeito da aposentadoria. Ao afirmar que essa equiparação é justa, o projeto desconsidera as desigualdades do mercado de trabalho. A menor participação econômica e, consequentemente, menor capacidade de contribuição para a Previdência Social tem relação direta com os diferentes papéis sociais que homens e mulheres desempenham no trabalho. Para debater o assunto com a gente, nós convidamos a pesquisadora Verônica Ferreira, do SOS Corpo. Bom dia, Verônica, seja bem-vinda ao programa Fora da Curva. Bom dia, Manina, é uma grande alegria estar nesse programa tão necessário e tão importante para nós mulheres e para todas as lutas sociais em Pernambuco hoje. É uma grande alegria mesmo. Bom, nós também contamos com o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bom dia, Sérgio. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Pois é, então vamos começar logo por você. Sérgio, conta aí pra gente como é que a mídia tem noticiado o impacto que uma reforma da Previdência pode trazer para a vida das mulheres. Se a mídia, ela já cobre a reforma da Previdência como um todo, de forma distorcida, de forma direcionada, de forma monolítica, quando a questão sobre o que isso vai afetar as mulheres, praticamente não existe. Coincidentemente, hoje o Diário de Pernambuco trouxe na manchete o tema, repórter Aline Moura, não foi surpresa ter sido ela que fez essa matéria, tocou, mas isso é uma exceção que confirma essa regra que a gente está falando. Se você for ver, você conta nos dedos o que saiu sobre como a mulher vai ser afetada na mídia tradicional. Por que isso acontece? Assim, eu como jornalista e tal, e que já trabalhei muito tempo, a gente começa a refletir. E é o seguinte, a narrativa que a mídia construiu sobre a reforma da Previdência
essa história das mulheres perderem mais do que os homens não se enquadra. É uma narrativa que é o seguinte, desde que, se vocês observarem, acompanhar, a reforma da Previdência, a Previdência tem um rombo, esse rombo, da maneira que está, insolúvel. Você precisa fazer uma reforma, isso é inquestionável, você precisa fazer uma reforma da Previdência. Sim. E essa reforma vai ser baseada em aumentar a idade e você ter que contribuir mais. Então, para fechar essa equação, é uma visão meramente de planilha, uma visão meramente estatística, e que quando você vai discutir a questão que as mulheres vão perder direito, entra uma série de subjetividades, uma série de problemas que ocorrem na vida real da sociedade, que são problemas que a mídia já não tratam esses assuntos. Então isso não se enquadra nessa narrativa. Para você ter uma ideia, quando vocês e os ouvintes em casa, quando a mídia vai tratar desse assunto, eu fui dar uma olhada, os grandes jornais, quando eu falo a mídia, os grandes jornais, você se depara até com matérias que eu fiquei chocado. O Valor Econômico, por exemplo, em dezembro, fez uma matéria, e o Globo, ainda em setembro, se não me engano, dizendo que as mulheres iam levar vantagem na reforma da Previdência. Nossa. É uma inversão total. Porque eles pegam assim, algumas questões tecnicistas e o argumento dessas duas reportagens, fiquei curioso e fui tentar ver quando eu vi as manchetes, é que como vai ter um período de transição, a mulher só vai entrar nesse período de transição acima dos 45 anos e o homem aos 50. É um detalhe técnico ali que não entra nem nas discussões. Então eles pegam uma minúcia e traz para a manchete o inverso do que vai acontecer na prática. Como se fosse a verdade verdadeira, né? Então, agora, o contraponto disso, e pelo menos isso é um aspecto positivo, é que a chamada mídia alternativa, você encontra material farto disso, uma busca de você fazer isso pela internet, pelos sites, portais e veículos de mídia alternativa, então você consegue encontrar. E tem um detalhe, dentro desse detalhe, que se a mulher é praticamente esquecida, a mulher negra, essa até nos portais da mídia alternativa, no geral, às vezes esse assunto até nem entra, às vezes. Então, esse assunto é que a mídia esclarece completamente. E não só na questão previdenciária, é como um todo mesmo. Como um todo, exatamente. Muito bom, ele traz, né, pra gente essa reflexão, e o Fora da Curva, a equipe entrevistou também, dentro de um outro contexto, Sérgio, a professora do Departamento de Psicologia da UFPE, a Caliane Rocha. Ela é pesquisadora e tem questionamentos sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Vamos ouvir? Por um lado, as mulheres passaram a ocupar cargos que eram exclusivos de homens. Inseriram-se nos 3 setores da economia e nos subsetores dos mais diversos. A escolaridade aumentou também, a taxa de natalidade diminuiu, as mulheres passaram a ser chefes de família num volume maior, né? Por outro lado, as mulheres, quando inseridas no mercado de trabalho, elas tendem a ocupar os lugares mais precarizados. Isso é um problema, né, que a gente tem, e ele tende a se agravar com essas mudanças que a gente tem previsto aí nas leis trabalhistas, né? Principalmente com a terceirização, porque é uma terceirização que vem avassalando o que a gente tem ainda de direitos de trabalho, né? Porque ela vai liberar a terceirização para todas as atividades, principalmente as atividades. Pois é, Verônica. Então, como é que você analisa essa posição da Caliane sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho? Concordo plenamente com o que a Caliane traz, né? Acho que a gente tem que compreender, primeiro de tudo, o debate sobre previdência social, quer dizer, sobre um sistema de proteção social a quem trabalha, no marco da compreensão do que é o mundo do trabalho, né? E do lugar das mulheres nesse mundo do trabalho. Então, acho que 2 coisas são fundamentais. A primeira é que o mundo do trabalho abarca o trabalho remunerado, quer dizer, o trabalho que é feito para produzir coisas, para produzir bens, serviços, etc. E abarca também um outro campo de trabalho, que é o trabalho que sustenta a vida humana, que é o trabalho que mantém a sociedade em funcionamento, que é o trabalho doméstico, né? O trabalho reprodutivo. Na nossa sociedade capitalista, patriarcal e racista, as mulheres são superexploradas. Elas são superexploradas no mercado de trabalho remunerado, quer dizer, como a Caliane falou, nós somos a maioria das trabalhadoras em situação precária.
E isso é a condição do trabalho em países periféricos, de economia periférica, como o Brasil, né? Então, nós não somos a maioria num trabalho formalizado, nós estamos em nossa grande maioria, sobretudo as negras, em trabalhos super precários. Em momentos de crise como esse e de propostas de flexibilização, que na verdade significam precarização na prática, são as mulheres, somos nós as primeiras atingidas pelo desemprego, pela precarização, e nós somos já a maioria no setor de serviços, né? Então, isso de um lado, nós estamos nessa condição desigual e isso afeta completamente a nossa possibilidade de inserção na Previdência Social, o nosso acesso à proteção social, nas regras atuais. Quer dizer, o sistema de Previdência Social atual, ele ainda já é limitado para as mulheres. Essa proposta de reforma da Previdência, como vocês colocaram no início, vai tornar tudo ainda mais injusto para nós, porque praticamente vai limitar as possibilidades de nós, sendo trabalhadoras precarizadas, termos contribuição suficiente para chegarmos a uma aposentadoria. Isso já não é fácil, já não é factível para a maioria de nós, tanto é que a maioria se aposenta por idade e no patamar mínimo do que por tempo de contribuição, né? Somos a maioria ganhando um salário mínimo. Então, com essa reforma, essas possibilidades vão estar ainda mais reduzidas. E, ao mesmo tempo, tem um outro campo de trabalho que somos nós que realizamos, e só nós, que é o trabalho reprodutivo, que é o trabalho dentro de casa, cuidando com a família, cuidando das outras pessoas. Esse trabalho não é reconhecido para fins de proteção social. A única medida que reconhece que existe essa divisão desigual do trabalho e que esse tempo de cuidado é retirado da nossa vida é a diferença de idade de 5 anos para fins de aposentadoria. É a única medida que reconhece que nós somos exploradas também dentro de casa. E essa reforma da Previdência está propondo equiparar isso. É uma medida absolutamente injusta, porque vai acabar com o único mecanismo que reconhece essa desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. E essa divisão também sexista do trabalho, né? E essa divisão sexual do trabalho que é completamente desigual. E assim, os dados também do próprio IBGE já mostram, por conta da crise e por conta de toda a desestruturação de políticas públicas que a gente está vendo aí velozmente acontecer depois do golpe de Estado que a gente sofreu, a gente vai ter uma ampliação dessa sobrecarga das mulheres. Se você reduz serviço de saúde, se você tem uma PEC que congela investimento em saúde e educação, vai sobrar para quem os cuidados com saúde, por exemplo? Vai sobrar para as mulheres. Então, a nossa jornada, a nossa exploração dentro da família e pelo próprio Estado vai aumentar. Então, você tem, de um lado, a desestruturação de serviços que hoje minimamente, né, assumem parte desses cuidados, mas minimamente, porque a maioria dos cuidados são assumidos por nós. Isso está sendo desestruturado, isso amplia a jornada de trabalho doméstico das mulheres. E a exploração. A exploração das mulheres, ao mesmo tempo com a crise e com todo o avanço do capital e desse governo como representante do capital sobre os direitos, a gente também é mais atingida pela precarização. Então, a gente vai ter um quadro de mais ampla superexploração e menos direito à proteção. Olha, somente para se ter uma ideia, eu vou colocar isso para vocês que estão em casa, o Fórum Econômico Mundial colocou o Brasil na posição de número 79 entre os 144 países avaliados. O índice tem relação, gente, com a baixa participação política e econômica das mulheres. E aí, Verônica, a gente já passa para você novamente a bola. Por que países como o Brasil podem levar 170 anos para alcançar a igualdade econômica entre mulheres e homens? Olha, eu acho até uma perspectiva bastante otimista. Na verdade, eu acho, essa é uma posição do Fórum Econômico, né? E eles analisam a coisa muito linearmente. Né? O patamar hoje é esse, então para chegar a uma igualdade daqui a não sei quantos anos, supostamente se a história evoluísse dessa maneira, mas a história não é uma evolução, né? Ela não é linear. A gente acabou de passar no Brasil por um golpe que traz um retrocesso imenso. Então, eu acho que a gente está vivendo aí um retrocesso que, se a gente fosse colocar em anos, a gente, pelo menos, está perdendo o que a gente conquistou em 1988. Quer dizer, a gente está andando para trás. Com a nossa Constituição Cidadã, andando para frente, né? Então, não se trata de uma questão cronológica, se trata de disputas de forças, quer dizer, se trata de luta de classe, se trata de luta social para garantir direitos e avançar no patamar de igualdade. Hoje, a gente tem uma situação de profunda desigualdade entre homens e mulheres, quer dizer, isso que a gente comentava antes, as mulheres possuem
É uma situação completamente desigual no mercado de trabalho. Nós somos a maioria em situação de precarização. A nossa jornada de trabalho, se a gente considera trabalho remunerado e trabalho doméstico, ela é muito maior do que a dos homens, e isso limita, quer dizer, essa condição de inserção no trabalho limita as nossas possibilidades de participação política. A gente tem menos tempo e menos condições do que os homens para estar na política, porque a gente está com essa exploração do tempo da nossa vida muito mais forte. Então, a gente tem um contexto já muito desigual. E com a desestruturação de políticas públicas que a gente está vivendo, quer dizer, a gente conquistou nos últimos 15 anos avanços no que diz respeito à política de creches, que é uma política fundamental para assumir o cuidado com as crianças, partilhar isso. Sim. Avançamos minimamente, né? Mas tivemos avanços. Agora a gente está perdendo essa possibilidade. Se não tem investimento em educação, não vai ter investimento em creche. A gente teve avanços em termos de políticas públicas para favorecer a autonomia das mulheres. A gente, inclusive, achava que tinha que ter muito mais orçamento para essas políticas, mas a gente tinha políticas desenhadas, nós perdemos isso com o golpe. Então, o nosso contexto não é de avançar, o nosso contexto é de retrocesso. E a proposta de reforma da Previdência, se concretizar, ela vai representar um retrocesso sem tamanho. Assim, não dá para medir em anos, não dá para medir nessa escala de tempo, mas dá para medir e sentir muito, muito fortemente no que vai ser a vida das pessoas, a vida das mulheres e da classe trabalhadora de uma maneira geral nesse país. Vai ser muito mais dramático. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. E para você que sintoniza agora a sua Universitária FM 99.9, este é o seu programa Fora da Curva, de jornalismo, crítica e diversidade. Você pode acompanhar também pela Universitária AM 820 kHz e pela internet. É só acessar facebook.com/Fora da Curva, Facebook/Universitária 99.9 e pela página do Marco Zero Conteúdo. Também pode participar pelo telefone 3879 5549. Mostrando que lugar de mulher não é só na cozinha. Filha de Deus, sobrevive, você é guerreira, estou aqui batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher é fazendo rima. Pra quem não chega. A pesquisa Mulheres e Trabalho, uma análise de 2004 a 2014, elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que 39,1% das mulheres negras ainda ocupavam os postos de trabalho mais desvalorizados, que oferecem renda de até 2 salários mínimos. Verônica, se as mulheres negras estão nas piores ocupações, expostas a menos tempo de descanso, em que condições de saúde elas vão conseguir chegar, então, aos 65 anos para poder se aposentar? Pois é, isso é um argumento, uma questão fundamental, porque o governo e os setores que defendem a reforma da Previdência, como é o caso da mídia, né, que o Miguel comentava, tratam da Previdência como uma mera conta, como uma mera estatística, como uma coisa fria. Mas a Previdência é um sistema de proteção social a quem trabalha, ela é uma grande conquista. E quem tem acesso à Previdência, por exemplo, numa situação de adoecimento ou no momento da velhice, sabe o que ela representa, né? A gente que é do movimento, que percorre as cidades do interior, que está diretamente lidando com as mulheres, sabe o valor, assim, subjetivo que tem chegar aos 60 anos de idade ou aos 55 anos, no caso das trabalhadoras rurais, e ter a sua aposentadoria. É um momento, assim, de autonomia pelo qual essas mulheres muitas vezes lutaram a vida toda. Então, e desde cedo, né? E desde muito cedo, porque nós mulheres, e sobretudo as mulheres negras, começam a trabalhar muito cedo dentro de casa, têm uma vida de trabalho muito duro,
tanto trabalhando remuneradamente como não remuneradamente, em condições super precárias. Você imagina o que é uma trabalhadora rural do campo, que o desgaste do corpo, que é você trabalhar sob o sol em condições absolutamente insalubres, um trabalho extremamente pesado, que é a condição de trabalho das mulheres negras de uma maneira geral no nosso país. Então, não é possível. Isso gera adoecimento, isso gera desgaste, isso gera cansaço, e isso repercute na expectativa de vida. A expectativa de vida, quando se fala de, hoje aumentou, mas aumentou para quem? Essa expectativa de vida, ela é traçada pelas desigualdades. Então, não dá para a gente tratar pela média, porque as pessoas e as mulheres não vivem pela média. As desigualdades colocam abismos entre condições sociais de vida. Então, a gente tem que tratar de uma maneira completamente assim, assentada no que é a realidade de vida das mulheres. Então, uma proposta que amplia o tempo, a idade mínima, como é essa proposta dessa reforma do governo golpista, ela é absolutamente injusta. E ainda conjuga isso aos 65 anos de idade para homens e mulheres, quer dizer, amplia o tempo a idade mínima, a ampliação do tempo de contribuição, e aí torna completamente inviável. Quer dizer, você teria que começar a trabalhar remuneradamente aos 16 anos, com carteira assinada, contribuindo ininterruptamente. Sem nunca ter sido demitida. Sem nunca ter sido demitida, sem nada, para poder se aposentar com os 65 anos de idade e o valor integral de aposentadoria. Isso é absolutamente impossível para a grande maioria das pessoas que trabalham hoje no país e para as mulheres. Pois é, e aí, quando você fala mulheres, somos muitas e diversas. No caso, por exemplo, das mulheres rurais, as perdas vêm por dois lados, gente. A equiparação entre rurais e urbanos desconsidera o volume e condições de trabalho diário que estão submetidas e a idade em que começam a auxiliar na produção familiar. Nossa equipe viu Verônica, o Sérgio, ouviu Verônica Santana, uma xará sua, do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, o MMTR, sobre o que a população rural tem a perder com a reforma da Previdência. Vamos ouvir. O que a gente identifica de risco? A primeira é que a trabalhadora rural não conseguirá se aposentar. Ela não contribuirá e não usufruirá da aposentadoria, ampliando o empobrecimento ou diminuindo a autonomia econômica das mulheres. Uma perda ou diminuição dos direitos que são garantidos pela aposentadoria e pela Seguridade Social. A gente prevê uma saída em massa dos trabalhadores do sistema da Previdência Social e muito provavelmente pela opção pela Previdência Privada, sendo que no futuro a Previdência Privada possivelmente não irá pagar todas as aposentadorias. Os jovens rurais não terão expectativa para o futuro. Idosas e pessoas com deficiência não poderão acumular os benefícios. Isso diminui muito a autonomia das pessoas. E o mais preocupante, o êxito rural. Em busca de trabalhos formais, e decorrente dessa perda, dessa compensação do tempo, muitas pessoas virão como um urbano uma saída para essa situação. E muito provavelmente o fim das organizações sindicais no meio rural, por conta dessa perda também da autonomia da auto-organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, de modo geral, o que a gente vê é que a aposentadoria rural, ela é uma forma de enfrentamento ao empobrecimento no rural, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, e com essa perda dessa aposentadoria, haverá um empobrecimento em massa dessa população. Verônica, então, como é que você analisa o depoimento da Verônica do MMTR? Também acho que toca em duas questões absolutamente fundamentais. Primeiro, é muito importante a gente compreender que a política de previdência social, ela é uma das políticas mais importantes para enfrentar a pobreza hoje no nosso país. Sem a Previdência Social e com essa reforma da Previdência, a gente vai ter um processo de empobrecimento brutal nas cidades e sobretudo no campo, porque a gente sabe que as aposentadorias rurais, elas são um fator decisivo de movimentação das economias locais, de sustentação das famílias. Então, sem essa aposentadoria, com essa limitação, a gente vai ter isso que a Verônica do MMTR está dizendo e que os movimentos de mulheres do campo denunciam. Vamos ter um processo de esvaziamento do campo brasileiro, né? Pelos produtores e produtoras rurais que sustentam
e alimentam esse país, porque quem alimenta esse país é a agricultura familiar. Ou seja, é um impacto muito além das mulheres, e afeta inclusive a cidade diretamente. Exatamente, afeta diretamente. Nós vamos viver um processo de empobrecimento absolutamente, assim, devastador. Isso vai gerar migração, isso que tudo que a Verônica falou. E o outro ponto que é muito importante da gente compreender é que essa reforma desconsidera toda a situação das mulheres trabalhadoras rurais. Quer dizer, a conquista do regime de segurado especial é uma conquista que tem a ver com as condições de trabalho, com as condições e com a contribuição que o campo dá para a sociedade de uma maneira geral. É um mito e é uma mentira dizer que hoje os trabalhadores rurais e as trabalhadoras rurais não contribuem, porque há uma contribuição que é feita no momento da comercialização, que é uma contribuição feita pela unidade familiar. Essa reforma da Previdência quer tornar essa contribuição uma contribuição individual. Isso é um absurdo, porque a gente sabe que não é essa a lógica do campo, e se for uma contribuição individual, as famílias não vão poder sustentar, e aquela contribuição que vai ser garantida certamente não vai ser a das mulheres, né? Porque a gente sabe que na estrutura patriarcal as mulheres ficam sempre em segundo plano. Então, para as trabalhadoras rurais, para as mulheres do campo e para o campo como um todo, uma proposta devastadora, que vai inclusive comprometer a sociedade como um todo, porque a gente não vai ter agricultura familiar se essa reforma passar para alimentar o país. Pois é, a gente está se aproximando já do finalzinho do programa, e a gente queria também, né, mais uma vez reafirmar que amanhã, 8 de março, a partir das 14h30, na Praça 13 de Maio, as mulheres de Pernambuco, do Brasil e do mundo vão parar pela valorização do seu trabalho. E aí a gente passa para você, Verônica, fazer suas considerações finais. Nós vamos parar amanhã, e eu queria convocar e convidar todas as mulheres que estão ouvindo esse programa a parar conosco. E existem diversas formas de parar e de aderir a essa paralisação das mulheres amanhã. A gente está lutando nas ruas contra a reforma da Previdência. A gente quer mais direitos e não menos direitos. Hoje a gente quer uma Previdência Social que possa proteger todo o trabalho que a gente realiza. O sistema que a gente tem hoje já é insuficiente, porque só tem direito quem pode contribuir na prática, e a gente quer um sistema realmente universal. Então essa é a nossa luta, e isso implica barrar essa reforma da Previdência que vai produzir tudo isso que a gente está vendo. Mas também lutar pelo fim da violência, lutar por nossa autodeterminação reprodutiva, lutar pelo nosso direito de interromper a gravidez sempre que a gente precisar, lutar por liberdade sexual. Por tudo isso, amanhã as mulheres vão parar, e as mulheres parando, o mundo para. Então pare de alguma maneira, 15 minutos, 10 minutos, faça alguma coisa, se você não puder sair do seu trabalho, mas pare e se mobilize amanhã. Essa luta é de todas nós. Muito obrigada, Verônica. E o programa de hoje vai ficando por aqui, viu? Agradecemos a presença da pesquisadora Verônica Ferreira, do SOS Corpo, e a você, amiga e amigo ouvinte, que ficou sintonizado aqui com a gente na última meia hora. Nossos agradecimentos também para a professora da UFPE, Caliane Rocha, e para a Verônica Santana, do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais. O programa de hoje teve a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo. Obrigada, Sérgio. Nada, sempre um prazer estar aqui. De Ivenson Henrique, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, Marcos Antônio, e nas redes sociais, Mariana Reis. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, em parceria com o Núcleo de Rádio e TV Universitária, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral Coletivo e Mirim Brasil. Olha, amanhã tem mais, viu? Estaremos de volta com o tema: Por que as mulheres param hoje? Olha, você perdeu o programa? Quer partilhar com as amigas e amigos? É só acessar o link facebook.com/Fora da Curva. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Mostrando que lugar de mulher não é só na cozinha. Filha de Dantarã, sobrevive. Você é guerreira, estou aqui batalhando.
Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11h59.